E aí, vamos estudar química? Hoje eu vou começar uma série de vários assuntos até a gente chegar em estequiometria, que é um assunto muito importante para o vestibular e é muito interessante porque ele não parte só de uma aula, a gente precisa de várias aulas para chegar e entender de vez como que a gente consegue fazer cálculos na química. E para começar, a gente já começa falando das partículas principais, das nossas partículas fundamentais, tá? O que seriam as partículas fundamentais? É aquelas que estão dentro do átomo para a gente, né? Se a gente tem um átomo, o átomo vai ser dividido em duas partes. O nosso núcleo, onde é que a gente tem os nossos prótons e nêutrons, e a nossa eletrosfera, onde a gente tem os elétrons, tá? Nosso núcleo é onde concentra toda a massa do átomo. E na eletrosfera, onde tem os elétrons, a gente tem uma massa muito pequena, perto da massa real do próton e do nêutron. Isso acontece porque o elétron ele tem uma massa, como a gente pode dizer, desprezível perto da massa de um próton e do nêutron. É uma massa muito pequena, tá? Então a gente não considera aqui nossos cálculos. Não interfere também. É mais ou menos como eu penso assim, se eu tenho 100 quilos, né? Se eu tenho 100 quilos e eu adicionar ali 0,1 grama, não vai fazer diferença nenhuma, eu posso continuar dizendo que eu tenho 100 quilos. Então isso não vai interferir em muita coisa. Então a massa do elétron, eu queria que você entendesse, ela existe, só que ela é muito pequena, a gente não considera os nossos cálculos aqui. A gente vai considerar as massas do próton e do nêutron. Mas vamos entender um pouquinho mais como é que eles são? Ó, o próton, a gente vai sempre botar o pezinho, e a carga dele é uma carga positiva, ele vai ter a carga positiva. E a massa dele vai ser 1U. Aqui quando eu estou falando 1U, não é uma massa real. Essa massa 1U é uma unidade de massa atômica, tá certo? Ela é uma adaptação que a gente tem aqui para a gente calcular, primeiramente na parte das partículas fundamentais, tá? Então esse 1U aqui é uma unidade de massa atômica. Olha só, quando a gente vai para os nêutrons, a carga do nêutron é zero, ele tem uma carga neutra. Só que ele também tem uma massa igual a 1U. Ou seja, tanto o próton quanto o nêutron têm a mesma massa, tá? E o nosso elétron ele tem uma carga negativa, só que nesse caso, tá certo, ele não vai ter massa. Olha que legal, carga negativa, mas ele não vai ter massa. Não é que ele não tem massa, mas é que aqui, proporcionalmente ao próton e ao nêutron, a massa dele é insignificante. Bom, para que eu estou explicando isso? É bem simples, é porque a gente precisa primeiro entender como é que a gente faz a nossa representação para saber todas as partículas que a gente tem, para depois sim começar a falar sobre a massa atômica e daí sim ir evoluindo para a gente conseguir chegar aos cálculos maiores. Bom, aqui é assim, ó, se eu tenho um elemento, ele sempre vai ter o A e o Z. Esse átomo aqui que eu estou representando, ele vai ter a massa e o número atômico, tá? O A vai ser massa atômica, né? E o Z vai ser o número atômico. Esses numerozinhos, tá certo? Essas duas letrinhas que vão representar um número, elas sempre vão indicar todas as partículas que a gente tem. Olha que legal. O A, ele é a junção dos prótons mais os nêutrons. E o Z, ele é os prótons, ele é igual aos prótons e que também é igual aos elétrons. Só que se o átomo for neutro. Pensa bem, se eu tenho um átomo que tem 3 prótons, ele tem que ter 3 elétrons, porque o próton ele é positivo e o elétron ele é negativo, então um compensa o outro. Então olha que legal isso aqui, ó. Ó, se meu Z é o número de prótons e também é o número de elétrons, aqui a gente já tem duas informações. E aqui, no meu A, na minha massa, eu tenho a soma dos prótons e os nêutrons. Só que, se eu já sei quantos prótons que eu tenho, tá certo? Fica fácil saber quantos nêutrons eu vou ter se eu souber meu A. Estou usando aqui o exemplo do sódio, só para a gente terminar isso, ó. O sódio, ele tem o A igual a 23 e o Z igual a 11. Então, meu A, 23 e meu Z igual a 11. Se meu A é igual a 23, significa que a minha massa é igual a 23. E meu número atômico vai ser igual a 11. Se o número atômico é igual a 11, o número de prótons é quanto? 11 também. E o número de elétrons, nesse caso que é um átomo neutro? 11 também. Ó, a gente já sabe os dois. Faltou o número de nêutrons. Só que o número de nêutrons está aqui, ó. Eu sei o P? Sei, que é o próton. Eu sei o A, que é a massa atômica? Sei também. Eu consigo achar o N. Como que eu faço? Vai ser o quê? O A menos o P. Ou melhor ainda, a gente pode pegar o de cima menos o de baixo.
Se eu pegar 23 menos 11, eu vou achar 12, que é exatamente o número de nêutrons que eu tenho, tá? Então é só lembrar disso que qualquer átomo representado você vai conseguir saber todas as partículas. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, já sabe, né? Comenta, curte, põe o sininho, faz tudo que tem que fazer no YouTube, tá? E essa aqui é uma das primeiras aulas que a gente tem e vai ter uma continuidade, vai ter aula de íons também, e eu espero que você continue acompanhando a gente nessa jornada para a gente conseguir calcular as massas envolvidas na química, ok? Valeu!